Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador João Capiberibe. O nosso tema, a restrição do foro privilegiado, decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal na semana anterior a essa que gravamos e que restringe o foro de senadores e deputados federais. Senador, eu agradeço sua presença aqui no nosso programa e começo perguntando que avaliação o senhor faz da decisão. Isso ajuda a redução da impunidade ou não? Olha, eu acho que a gente vai aplaudir o Supremo, né? Vamos aplaudir o Supremo. Uma decisão importante para a redução das castas de privilégio no nosso país, daqueles que estão distantes dos tentáculos da lei, né? Que é o caso de senadores e deputados. Mas não é só essa casta, essa é só a ponta do iceberg. E vai atingir 1% dos que têm a prerrogativa de foro, não é? Ou foro privilegiado, como se comenta. Não é? Aí tem em torno de 59 mil autoridades, pasmem. Né? Fica assim, 99 ainda não foi atingido, 99% das autoridades que contam com esse foro característico não foram atingidas, né? Exatamente, mas atingiu, digamos, não é, o que deveria ser atingido, que é o Congresso e o Senado, até porque essa decisão era para ter sido tomada no Congresso Nacional. Eu vou lhe dar uma informação ao telespectador. O ano passado, em dezembro, nós votamos o fim do foro privilegiado para todas as autoridades. Apenas quem poderia responder a partir da aprovação dessa lei nos tribunais superiores seriam os chefes de governo, não é? O chefe de Estado, o presidente da República, o presidente do Supremo, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Os outros todos, ministros, promotores, juízes, desembargadores, deputado estadual, prefeito, governadores, tudo na segunda instância. Agora, esse projeto foi aprovado, está lá na Câmara. A Câmara dormiu no ponto, não aprovou e agora o Supremo veio e aprova só para deputados federais e senadores. E esse ano não vai poder mais aprovar porque, de uma forma que eu não me explico e que o Congresso não tem como se explicar, o Congresso amputou uma parte das suas funções na hora que decretou a intervenção do Rio. Ou seja, agora o Congresso não pode legislar sobre temas constitucionais. Quando o Congresso faz isso, se automutila, é porque chegou no fundo do poço. E aí o Supremo vem e toma uma medida que eu estou aplaudindo. Eu acho que não tem que existir essas castas de privilégio no nosso país. E isso não corresponde ao ideário da democracia. A lei é feita para todos, então que se cumpra na primeira instância. E tem mais, eu sou favorável ao cumprimento da pena na primeira instância. O meu problema, e o problema de todos nós, é que a Constituição Federal está lá explícito que só pode cumprir a pena depois de transitado em julgado. Isso é o artigo 5º, um parágrafo que estabelece esta regra. Para poder prender na primeira instância ou na segunda instância, é preciso mudar a Constituição. E aí, mais uma vez, nesse momento não pode ser, porque nós estamos sob essa intervenção do Rio de Janeiro. Mas o Supremo já mudou também, ou seja, já definiu prisão em segunda instância, que contraria a Constituição Federal. Isso aí não tem a menor dúvida. Não é? Mesmo eu sendo favorável que a prisão se dê em segunda instância, em primeira ou em segunda instância, mas a decisão do Supremo bate de frente com aquilo que diz a Constituição brasileira. E no Estado de Direito, as leis têm que ser respeitadas. Senador, até que ponto, eu pergunto para o senhor, até que ponto a decisão do STF, ela ajuda, por exemplo, nos casos que a gente vê na Lava Jato? Porque, no caso dos parlamentares, se ele tiver cometido o crime de corrupção, por exemplo, em razão do cargo que ocupa, e durante o mandato, então isso já não seria a restrição do foro? De qualquer forma, questões como a da Lava Jato ficariam de fora? Se ele cometer, porque a restrição do foro é para os crimes cometidos antes do mandato, que é 99% dos crimes, não é? Que hoje estão sendo julgados, não é? A maior parte deles foram cometidos antes do mandato.
Os crimes cometidos durante o mandato, não, esses continuam no foro privilegiado, continuam nas cortes superiores. Agora, no projeto aprovado no Senado, não. Todos os crimes, seja cometido antes ou no exercício da função, do mandato, vão ser julgados na primeira instância, como é, por exemplo, em outros países. Na França é assim. E na França tem um sistema judiciário que eu acho muito interessante, porque lá não são república, não são uma federação de Estado, é um governo centralizado, você tem um judiciário. Então você não tem aqui com esses gastos exorbitantes, né, com estruturas estaduais, municipais, né? Federais, então você tem lá uma economia na estrutura, né? Nos gastos com a estrutura administrativa do Estado. E a justiça funciona com muita agilidade. Agora, o fato de se restringir o foro por atos praticados em função do cargo e durante o mandato, como serão classificados esses atos? Não fica um pouco nebuloso? Não fica difícil de se determinar quando é que vai ser um foro ou não? Olha, veja, vamos algumas questões de ordem prática. Muitos desses atos que hoje são investigados pela Lava Jato foram praticados antes do mandato que elegeram esses parlamentares. Estão exercendo hoje, não é? A maioria dos casos, eu acho que 90% dos casos ou mais. Então, eu acho que não tem muita dificuldade em separar, não é? Aquilo que foi cometido antes do que está sendo cometido agora, ou que eventualmente possa ser cometido por algum senador, por algum deputado no exercício desse mandato parlamentar. Então eu acho que vai ajudar. Vai ajudar e muito, né? Porque você vê que está começando a baixar os processos, né? O ministro Dias Toffoli já baixou 7 ou 8 processos para a primeira instância. O ministro Fachin também começou a baixar, inclusive processos da vara lá do ministro, do juiz Sérgio Moro, para que ele então agilize o processo por lá. Então eu acho que o próprio Supremo, ele está com essa dificuldade. Inclusive amanhã, se eu não me engano, tem uma decisão importante, em que se trata de um parlamentar, na segunda turma do Supremo, mas antes disso a PGR já entrou com uma questão de ordem para saber se a segunda turma é legítima para fazer o julgamento ou se desce para a primeira instância. Eu tenho a impressão que vai para a primeira instância. Então, isso aí vai ser, essa separação, não é, do tempo e do período que foi cometido o crime, eu acho que o Supremo vai conseguir, não é, definir isso com mais clareza. Senador, assim que o STF tomou essa decisão, a gente viu um movimento na Câmara de pelo menos instalar a comissão que vai analisar a matéria antes de ir a plenário. Nós vamos ver a Câmara, vamos dizer assim, sendo estimulada, nós vamos ver uma tramitação de uma matéria como essa estimulada pela própria ação do STF? Eu não tenho dúvida. Se não tivesse essa suspensão da tramitação de propostas constitucionais causada pela intervenção, eu tenho certeza que o fim do foro privilegiado abrangeria todo mundo. Mas não tem sentido isso, né? Você acaba com o foro privilegiado de deputados e senadores, mas preserva de governadores, deputados estaduais, e de deputados e vereadores, então dentro do próprio legislativo, juízes, né? Desembargadores, porque afinal são seres humanos e todos cometem crimes e todos têm que ser julgados perante a mesma lei, com a mesma régua. Não é possível, o país precisa dessa mudança. Esse é um passo importante. Eu espero que a Câmara, não esse ano, porque está proibido pela intervenção do Rio, cujo resultado a gente está acompanhando, que é um fiasco, não é? A intervenção do Rio não só não é um resultado pífio, como também manietou aqui, impediu o Congresso de cumprir suas funções. Mas há a possibilidade de se, pelo menos foi o que foi ventilado semana passada, com a decisão do STF, de suspender essa intervenção no Rio por uma semana para que seja avaliado na Câmara. Você acha isso possível? Remoto? Eu acho. Pela reação, eu já vi que é remoto. Eu acho que isso é uma ameaçola, né? Eu acho que talvez seja o caso mesmo de suspender definitivamente, analisar os resultados. Eu falei sobre essa questão da intervenção. Os profissionais da área de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, que são preparados, treinados, capacitados, têm informação,
não é, sobre o crime organizado não estão dando conta, não seria o Exército que de um dia para a noite iria resolver o problema, né? Eu acho que aquilo foi uma medida política, não é? E que terminou ao contrário do que se esperava, né? Eu espero que se faça uma análise, ao completar pelo menos 6 meses, já vai completar, caminha para 6 meses de intervenção, e aí se suspende a intervenção e o Congresso volte. Inclusive eu tenho uma PEC, a PEC da Segurança Pública, que institui o Fundo Nacional da Segurança Pública, já foi aprovada no Senado, está lá na Câmara, mas está parada porque... Em função do mesmo problema. Em função da intervenção do Rio. Senador, agradeço sua presença aqui no nosso programa. Obrigadíssimo. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. Eu lembro também que é possível rever esse ou outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.